Fãs de esporte, sejam todos bem-vindos ao Sport Center. O principal programa esportivo do mundo está no ar, destacando, claro, o título da seleção inglesa na Euro Feminina. Muito especial a competição e toda a transmissão e cobertura da ESPN do Star Plus. Mas é só um dos nossos destaques, Rafael Pratos, porque tem muito campeonato brasileiro e, claro, Conmebol Libertadores, que vai agitar esta semana pra gente aqui na ESPN e também no Star Plus. Tudo certo, Pratos? Tudo bem, Bruno? Você tá preparado para essa semana? Boa noite ao Fã de Esportes. Bruno, vou falar que tô, mas sinceramente a gente fica ansioso, né? Friozinho na barriga. Vem Pratos. aí quartas de final. Libertadores promete muito na semana. São grandes jogos envolvendo Flamengo e Corinthians, tem também o Atlético Paranaense, claro, Palmeiras e Galo também, que você vai acompanhar com exclusividade na quarta-feira aqui na ESPN e também no nosso Star Plus. Já que falamos de Palmeiras e Galo, o atleticano estava ansioso pelo retorno de Cuca. Imaginava que as coisas se reencaixariam com o retorno do comandante campeão brasileiro e da Copa do Brasil no ano passado. Mas a primeira impressão no Beira-Rio não foi das melhores. O Gustavo Berton conta essa história pra gente. Forte abraço a todos. Deu Inter 3-0 aqui no estádio Beira-Rio para cima do Atlético Mineiro na reestreia do técnico Cuca no comando do Galo. Mas o Colorado, mesmo sem o Mano Menezes no banco de reservas, o Mano estava suspenso e foi comandado pelo auxiliar Sidney Lobo, Colorado matou a partida já na primeira etapa. Fez 1-0 logo cedo, num belo gol do Maurício, de pé esquerdo, um chute de fora da área. O 2-0 veio através do Wanderson, após a boa jogada do Edenilson pela direita. E o 3-0 de novo com o Maurício, marcando o segundo gol dele, fazendo o Inter 3-0. O Galo, a partir daí, não conseguiu mais chegar. 30 minutos o Inter já matava o jogo com 3-0. E na segunda etapa, o Galo até tentou, teve bola na trave, exigiu até do goleiro Daniel do Internacional, mas não conseguiu sequer diminuir o placar. Final de jogo, o Inter 3-0, resultado, como eu falei, construído nesse primeiro tempo. E aí, nos vestiários, essas foram as análises desse Inter 3 Galo 0 aqui no Beira-Rio. Olha, foi um jogo difícil, né? Contra uma equipe que não tem o que falar, é uma equipe muito qualificada, conquistou grandes coisas a temporada passada. A gente sabia que era um jogo difícil, é um jogo grande. Fiquei muito feliz em poder ajudar a equipe com os 2 gols, mas também mantendo a organização defensiva, ajudando eles a correr, porque uma equipe que é bem trabalhada também e a gente foi bem trabalhado para fazer e executar nesse jogo, que foi um jogo muito importante, é um jogo de 3 pontos que a gente tem para subir na tabela. O que você tem que fazer num momento desse aqui? Como eu já conversei ali, é assimilar, é saber administrar uma derrota dura como foi essa e tirar lições em cima dela, né? Isso é trabalho meu, de eu trabalhar um curto prazo aí que a gente tem, 2 dias, até enfrentar o próximo jogo, que é importantíssimo também com o Palmeiras, e corrigir os defeitos, os erros que nós tivemos hoje. Bom, tivemos o maior público do Inter aqui no estádio Beira-Rio, mais de 49.400 colorados estiveram por aqui. E um detalhe, no primeiro jogo do Inter, às 4 horas da tarde, nesse Campeonato Brasileiro, o maior público, coincidência ou não, para esse Inter e Atlético Mineiro. O Colorado volta ao G6, ultrapassa justamente o Atlético Mineiro, hoje é o 6º colocado, e o Galo deixa o G6 com essa derrota, e os 2 times agora se voltam a compromissos sul-americanos, né? O Galo pela Libertadores da América, o Inter pela Copa Sul-Americana. Uma informação sobre o Internacional, o Inter muito próximo de contratar Igor Gomes, jogador que jogou no Barcelona B, já está em Porto Alegre fazendo exames e deve ser anunciado nos próximos dias pela diretoria colorada. Jogo no primeiro tempo, Inter 3, Galo 0, foi o resultado para essas quase 50 mil pessoas aqui no estádio Beira-Rio. Volto com vocês, um abraço a todos. Outro, Berton, a gente dá uma olhada nas contas do técnico Cuca, mas para o Campeonato Brasileiro. Ele tinha aquela meta de 15 vitórias no segundo turno, para tentar o título. Se ele atingir isso nesses 18 jogos restantes, ele vai atingir um aproveitamento de 83,3%. Esse aproveitamento só seria inferior, olha só, que do Flamengo, do JJ, em 19. E superior ao time do Filipão, do Palmeiras, de 18, e ao do Carille, do Corinthians, no primeiro turno, de 17. Complicou? Essa é a pergunta de fácil resposta, Prats. Não sei se é tão fácil não, Bruno, mas se a gente parar para pensar no momento do Atlético, na pontuação do Atlético nesse momento, a 10 pontos do líder Palmeiras, é preciso um aproveitamento muito alto, né? Porque o Atlético já está em uma situação no Brasileiro, mesmo com um turno quase para acontecer,
que além do Atlético ganhar muitos jogos, como nós vimos aí nos números, no aproveitamento que o Cuca estipulou quando chegou, é preciso que o Palmeiras comece a perder muitos pontos, que o Corinthians comece a perder muitos pontos, que o Flamengo, que já está à frente, comece a perder muitos pontos, o Fluminense é a mesma coisa, porque o Atlético já está em uma situação no Brasileiro que é preciso que os outros também deixem pontos pelo caminho. Não adianta a gente pensar apenas nas contas do Atlético para tentar ser campeão brasileiro de novo. É preciso que quem esteja à frente comece a tropeçar muito. E o Atlético tem esse aproveitamento aí muito alto. Eu nem acho que para ser campeão brasileiro de novo tem de ganhar 15 em 18. Mas tem de ter um aproveitamento muito de 80%, 82%, 78%. É difícil. A gente vai ter de saber o impacto da Libertadores no brasileiro. É difícil imaginar o Atlético hoje se descolando. Não, o Atlético do Brasileiro é um, da Libertadores é outro. Não, uma coisa vai puxar a outra. Ainda mais com um treinador que gosta de trabalhar muito com isso, com essa parte emocional, de confiança, de sequência como o Cuca. A estreia foi dolorosa e a derrota foi doída para o Inter. E essa é a grande preocupação do atleticano. Ele quer entender se até quarta-feira o Cuca arruma o time para enfrentar o Palmeiras. E o Cuca vai trabalhar muito em cima disso, né? O Cuca deixou bem claro, nós observamos aí a manifestação dele no Beira-Rio ainda, dizendo que o resultado não foi exatamente o que foi a partida, né? E trouxe os números, o Atlético chutou mais que o Internacional, até trocou mais passes. Agora, muitos dos chutes do Atlético a partir do 3-0 do Inter. Né? Não tem como tirar do contexto o 3-0 do Inter em 30 minutos e falar o seguinte, depois dos 30 o Atlético foi melhor. Não, mas está 3-0 para o Inter já. Né? Então o Inter superou o Atlético, foi mais eficiente para finalizar, abriu vantagem muito cedo e o Atlético apresentou alguns erros de marcação defensivos que tinha apresentado com o Turco até então. Né? E o Cuca, é claro, está aí há uma semana, 6 dias agora, ele conhece esse grupo. Ele voltou porque ele está vendo chance de ganhar de novo grandes títulos, brasileiro, Libertadores com esse grupo. Veremos até quarta. O cenário é ruim, o cenário é de pessimismo, é de derrota na estreia dele. Até quarta tem tempo, talvez em uma outra competição, com uma outra mobilização, o Atlético tem uma resposta boa contra o Palmeiras.